de pessoas com obesidade no mundo. Você faz parte dessas estatísticas? O podcast Viver Bem de hoje vai falar sobre tratamento da obesidade. Sim, obesidade é uma doença, compromete a saúde como um todo, tem tratamento e muitas vezes você não consegue superar porque não encontrou o tratamento certo para o seu caso. E para falar sobre isso, eu estou recebendo hoje, aqui no podcast Viver Bem, Dr. Igor Marreiros, cirurgião bariátrico. Tudo bom, Dr. Igor? Muito bem-vindo ao podcast Viver Bem. Tudo bem a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, a gente poder tentar trazer informação de qualidade, tentar superar esses estigmas, tentar trazer liberar esse freio aí que algumas pessoas estão justamente para iniciar o tratamento, né? E muitas vezes você justamente não vai começar um tratamento porque você não sabe o que precisa se tratar, né? Então, qual é o start? Como é que eu sei? Não, agora eu preciso buscar um tratamento, eu preciso olhar com mais atenção para o meu excesso de peso, né? Muitas vezes começa com um pequeno excesso de peso que vai aumentando, e quando você deve buscar esse tratamento? Então, eu diria que sempre, porque a maior parte da população tem algum excesso de peso, né? Aqui no Rio Grande do Norte, os dados mostram que a gente está em torno de 60% da população adulta com sobrepeso. E mesmo as pessoas que não têm sobrepeso, têm um peso normal, às vezes têm já problemas de saúde que estão relacionados à mesma, digamos assim, dinâmica fisiológica da obesidade, né? Então, comer bem, fazer atividade física, dormir bem, evitar químicos e medicamentos que causem problemas para o organismo, vai fazer parte da vida de todo mundo, precisa fazer parte da vida de todo mundo. Mas em algumas pessoas isso não vai ser suficiente, né? A gente costuma ver a obesidade por um lado, pelo lado da consequência. A obesidade não é o excesso de peso. Essa é uma visão bem atrasada já, né? A obesidade é uma doença metabólica que altera a capacidade do organismo de autorregular o quanto de estoque de energia tem no corpo. A doença é isso. A gente vê a consequência, porque a consequência dessa doença é a gordura acumulada no corpo. E essa gordura acumulada, além de, por si só, causar outros problemas, ela acaba impactando muito também na qualidade de vida. É interessante que, por mais que a obesidade seja uma doença que reduz a expectativa de vida, e isso é algo muito sério, né? Os americanos estão experimentando agora, né, a primeira geração que viveu menos que a geração anterior dos últimos 100 anos. Então, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, da melhora das condições de saúde, enfim, melhora em vários aspectos, mas estão vivendo menos por conta da epidemia, né, digamos assim, de obesidade. Doutor Igor, esse número tão alto é em virtude da mudança do estilo de vida, da alimentação, da falta de atividade física, ou tem algum outro fator que também pode estar contribuindo aí com esse aumento da obesidade? Então, a gente vê muitos problemas de saúde que existem nos últimos 50 anos que eles não existiam ou pouco existiam antes, tá? Dentro desses, né, está a obesidade. A gente poderia colocar aí as doenças relacionadas à saúde mental, a gente poderia colocar aí também, né, o transtorno do espectro autista, uma série de condições, aí são inúmeras, né? Câncer de vários tipos. Sem dúvida nenhuma, o ambiente em que a gente vive vai ter um fator muito importante. Mas é preciso ter uma genética que permita que isso aconteça. Eu gosto de fazer uma comparação como se fosse uma pessoa que tem asma. Ela não tem culpa de ter asma. É uma condição genética. Mas se ela nunca se expuser aos elementos, né, que vão desencadear a crise, ela não vai ter nenhuma crise. Só que o que acontece é que o que causa, né, o ganho de peso na obesidade, o desenvolvimento da doença, essa perda dessa regulação, são justamente elementos que são indissociáveis do processo de civilização, principalmente ocidental. Então, alimento industrializado, né? O pouco tempo, as telas. Também, né? Isso, a luz azul, enfim. E cada pessoa vai responder mais ou menos a um desses aspectos.
Uma situação comum que a gente tem, por exemplo, no consultório é o paciente, a paciente que chega falando que ganhou peso depois que passou a trabalhar de noite. Para algumas pessoas, isso não faz nenhuma diferença, mas para outras pessoas, trabalhar à noite, a disrupção do ciclo circadiano, dá uma bagunça ali no funcionamento do organismo e ele vai cair naquela situação que eu falei. Ele perde a capacidade de conseguir manter o peso corporal dentro de um limite adequado. Então, a doença ela está aí, ela está nessa perda da capacidade. O que é que causa ela? Inicialmente, você precisa ter uma base genética que permita que isso aconteça. Mas, sem dúvida nenhuma, os elementos que estão aí no nosso ambiente, em primeiro lugar, de longe, é o alimento industrializado. Mas aí, por outro lado, como é que será que funcionaria uma cidade do tamanho de Natal, uma cidade de porte médio para grande, sem alimento industrializado? Se a gente só comprasse alimento 100% natural, não é viável distribuir, entregar alimento para uma cidade tão grande, para tantas pessoas, sem o processo de industrialização. E o processo de industrialização ele trouxe segurança alimentar. Até os anos 50, né, quando esse processo ainda era incipiente, a maior causa de mortalidade, de adoecimento e de mortalidade eram doenças transmitidas pelos alimentos. A industrialização resolveu esse problema, mas ela criou outro, porque algumas pessoas vão responder a esse ambiente, né, de alimento industrializado com o ganho de peso. Né? Então, a primeira coisa que eu aprendi quando comecei a tratar a obesidade de forma séria foi que essas pessoas não comem mais do que a média das pessoas, elas comem mais ou menos a mesma quantidade. E às vezes até menos, porque estão tentando ali se limitar. E isso não é suficiente para conseguir manter o peso. Doutor Igor, então vamos falar aí do tratamento da obesidade. A gente sabe que é um problema sério e muitas vezes ele requer um acompanhamento interdisciplinar, né? Não é só ir ao nutricionista, não é só se matricular na academia, praticar exercícios. Muitas vezes entra a psicologia, entra o cirurgião bariátrico também. E eu sempre escuto as pessoas, você não conseguiu emagrecer porque você desistiu. Você tem esses relatos no consultório? Esse é o nosso dia a dia, né? E eu digo até que é uma tristeza. A gente recebe os pacientes com esse estigma todo e eles receberam isso muitas vezes até de profissionais da saúde, né? A informação de que, eu já lhe passei tudo aqui, se você não perdeu peso é porque você não está fazendo direito. Quando, na verdade, se a gente for fazer, por exemplo, eu gosto de fazer uma analogia com o funcionamento de um carro, certo? O que acontece na obesidade é como um carro que começa a consumir muito combustível. Está gastando muito mais. Eu tive até um problema desse um tempo atrás. O pistão lá não estava detonando na hora certa e o carro estava gastando mais. E a primeira coisa que você faz quando você vê que seu carro está consumindo mais é tentar ver se é alguma coisa que você está fazendo. Você tenta melhorar o seu jeito de dirigir, não acelerar, frear, manter os pneus bem cheios, enfim. Só que, até certo ponto, isso pode até melhorar esse consumo do seu carro. Mas o problema... E se o problema for pequeno, o problema mecânico, ele for pequeno, essas medidas que você toma vão ser suficientes para equalizar o problema. Mas se o problema for muito sério, por melhor que seja, por mais cuidadoso que seja o motorista, o carro não vai render adequadamente. Então, é isso que acontece na obesidade. Tem graus diferentes, né, dessa desregulação metabólica, dessa perda da capacidade de controle do organismo, de quanto é que ele precisa ter de gordura guardada. A gente tem várias estratégias do nosso organismo, várias estratégias bioquímicas, e que essas informações são processadas numa área do cérebro que está totalmente fora do nosso controle. Mas elas falham. É como se tivesse quebrado. E até o momento atual, que a gente sabe é que esse é um mecanismo de via única. Depois que ele acontece, ele não volta mais atrás. Então, para algumas pessoas, modificações no estilo de vida não está tão quebrado assim. Modificações no estilo de vida vão ser suficientes para reverter o processo. Em outras, além disso, eu vou precisar entrar com medicações. Em outras, talvez, com medicações. E quando a pessoa tem disponibilidade para, fazer 300 minutos de atividade física por semana, vai ser suficiente. Mas é muito trabalhoso tratar adequadamente a obesidade. E aí a gente começa a ter, e assim, a questão social ela é indissociável do processo. Porque você precisa de muito tempo
para poder preparar seus alimentos, né, para usar fontes de alimentos saudáveis, para fazer um grau de atividade física muito alto e ainda ter condições de trabalhar e produzir para comprar medicamentos que são muito caros. E aí, por conta disso, é que depois que passa de um certo grau de ganho de peso, isso tem uma relação com a gravidade da doença, né? Nem todo mundo conseguiria chegar em 200 quilos. E aí é quando a gente começa a entender que é uma doença. Se eu resolvesse agora, eu já vi várias entrevistas de atores falando isso, eu tinha que fazer um papel que eu tinha que ganhar 20 quilos e eu não conseguia. A pessoa joga, chuta o balde, faz de tudo para ganhar peso. Não ganha. Não consegue, porque você tem que ter uma base genética que permita que isso aconteça. Eu conheço uma pessoa que come tanto, e é dessa finura. Pois é, todo mundo conhece essas pessoas. A gente chama ela de maga de ruim. É a outra do Viver Bem ali, aquela que tá ali. Eu percebi. Então, é exatamente isso. Você precisa ter uma desregulação fisiológica que independe da vontade da pessoa. E pessoas que estão lutando contra a obesidade, às vezes estão se esforçando muito mais, mas muito mais mesmo, do que pessoas que estão com peso bom. E aí elas ainda têm que escutar que a culpa é delas, né? E aí a gente chega na cirurgia. A cirurgia bariátrica, ela completou aí ano passado 70 anos da primeira publicação, 1953, é a primeira publicação de uma série de casos, né, de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, uma cirurgia para gerar perda de peso. E assim, né, os pioneiros, né, dessa área, meus colegas, mas que eu não os conheci, porque de muito tempo atrás, eles passaram aí talvez uns 50 anos num processo de desenvolvimento muito baseado em tentativa e erro. E isso, de certa forma, foi muito ruim. Foi bom porque nos permitiu chegar onde chegamos, mas foi ruim porque gerou muitos estigmas em relação à operação. Quando as operações começaram a funcionar, lá pelos anos 80, 90, elas começaram a funcionar bem, a gente não fazia a menor ideia de por que elas funcionavam. O conhecimento dessas operações, né, o conhecimento gerado, não, vamos dosar aqui o sangue, vamos tentar encontrar o que é que mudou no sangue dessa pessoa depois que ela operou, vamos fazer ressonância em tempo real para ver o que é que mudou no cérebro da pessoa depois que ela fez a operação. Isso nos permitiu entender como as operações funcionavam. E aí mostrou que algumas coisas que a gente fazia eram muito boas, mas algumas coisas que a gente fazia não eram. Então, a gente pôde melhorar nossas operações. Isso reduziu o risco e melhorou os resultados, né? Então, nos anos 2000, 2010, a gente começa a chegar no estado da arte da cirurgia bariátrica, né? E aí a gente passa a ver que é possível ofertar ela para mais gente. Eu não preciso mais dizer que cirurgia bariátrica só em último caso porque ela é perigosa demais. Não. Ela hoje, já há algum tempo atrás, ela é mais segura do que não operar. Isso. Uma pessoa hoje com um excesso de peso significativo em virtude da obesidade, né? Você vê que é uma mudançazinha de paradigma. Ela não é a obesidade não é o fim. Antes, né? as pessoas precisavam engordar muito, né, para conseguir fazer a cirurgia. Isso, porque como a operação era arriscada e a gente acabava gerando muitos efeitos colaterais, tinha que valer muito a pena. Aquela pessoa tinha que estar em risco muito alto. Mas hoje, quando a gente pega uma população de pessoas com obesidade que estão bem, estão trabalhando, estão produzindo, estão levando sua vida normal, estão com os exames ali relativamente bons, tomam ali 3, 4 medicamentos para controlar um colesterol, a pressão, uma intolerância à glicose. Ok, aparentemente está tudo bem. Mas a gente já tem dados que mostram que a chance dessa pessoa estar viva daqui a 10 anos, ela é bem menor do que a de uma pessoa nas mesmas condições que resolveu fazer a cirurgia bariátrica. Então, em pacientes com diabetes, a gente tem isso muito claro, né? Há um estudo de uns 2 anos atrás, fazendo aí uma continha aí matemática, mas chegou à conclusão que a cada 13 pacientes, né, com diabetes, com obesidade e diabetes que a gente opera, a gente diminui uma morte a cada 10 anos. Então, esse é um impacto do ponto de vista na saúde das pessoas imenso. Essa é a principal motivação para a gente desenvolver a operação e oferecer ela para alguém, né? Hoje, doutor Igor,
Que paciente ele é indicado para fazer Uhum. a cirurgia bariátrica? Estou aí lutando contra a obesidade, contra esse excesso de peso. Uhum. Será que a cirurgia bariátrica é para mim? Como é que eu sei? Chamam também metabólica também, né? Não é nem Isso. bariátrica só. No meu entendimento, inclusive, a gente deveria, eu faço parte, digamos assim, de um grupo dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que defende que a gente deveria esquecer o termo bariátrica, porque bariátrica se refere a peso. Então, a gente está falando de uma cirurgia para tratar o peso. Mas, como eu expliquei, a obesidade é uma doença metabólica. Toda obesidade é uma doença metabólica. Então, eu acho que o nome cirurgia metabólica até se aplicaria mais a tudo. Mas a gente hoje costuma usar o termo metabólico, ele se consagrou na operação que a gente faz para tratar a síndrome metabólica. Síndrome metabólica, talvez aí o carro-chefe é o diabetes, né? Mas é a associação de diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é a alteração, né, do colesterol, triglicerídeos, e algumas outras situações, e que está já há muito tempo, desde os anos 80, associada a uma redução da expectativa de vida. Né? É aquela pessoa que com 40 anos de idade, do nada, infarta, né? Ou tem um AVC. Né? E ela é hoje, provavelmente no Brasil, porque nos Estados Unidos e na Europa, a principal causa de morte evitável é o tabagismo. Mas aqui a gente teve, né, um sucesso muito grande na campanha de combate ao tabagismo, então não temos os números, mas considerando que ele não está aí como primeiro lugar, o segundo lugar no mundo e provavelmente no Brasil é justamente as complicações relacionadas à síndrome metabólica, que está intrinsecamente ligado, né, à obesidade. Então, a gente entende que a cirurgia bariátrica e metabólica, mais metabólica do que bariátrica até, ela deve ser ofertada para o paciente que não consegue controlar a sua obesidade ou não consegue controlar a sua síndrome metabólica. Mas não tem um negócio aí de um número, de um IMC? Essa questão do índice de massa corpórea para poder fazer a cirurgia, ela é muito mais uma questão ligada a financiamento. Tá? Do ponto de vista de autorização de plano de saúde, de Ministério da Saúde, era necessário que houvesse ali um número para definir quem o Ministério da Saúde, via SUS, ou o plano de saúde, tem a obrigação de fazer o pagamento, tá certo? Então, esse número serve muito mais para isso. Eu faria uma comparação com, por exemplo, a cirurgia de miopia. Uma pessoa com 3 graus de miopia enxerga muito mal, tem dificuldade, tem que ter 3, 4 óculos em casa, porque se ela não tiver com óculos, ela não consegue ver o óculos para poder pegar ele, né? Mas a cirurgia de miopia só é paga pelo plano de saúde a partir de 5 graus. Por que 5 graus? É um número com definição arbitrária, tá? Mas necessário para uma questão de funcionamento do sistema, tá certo? Do ponto de vista, né, até da regulamentação do nosso conselho, a gente ainda segue, né, um patamar de ponto de corte, né, colocando, né, a realização da cirurgia para pacientes que tenham, né, um índice de massa corpórea acima de 40 quilos por metro quadrado, independente de ter alguma doença associada, ou acima de 35 quilos por metro quadrado, na presença, né, de outras doenças associadas, ou acima de 30 quilos por metro quadrado na presença da síndrome metabólica, principalmente o diabetes, especialmente o diabetes. Né? Então, a gente tem esses pontos de corte, digamos assim. Mas eu falo sempre isso, a gente não pode resumir uma pessoa a um número. Né? Cada caso tem que ser analisado individualmente, detalhadamente, e em situações muito... Lógico, quando a gente coloca esses patamares, vai abarcar a imensa maioria das pessoas que têm indicação de fazer cirurgia. Né? E também até uma crítica muito grande de por que a gente, às vezes, tenta abarcar esses outros pacientes. Aqui no Rio Grande do Norte, hoje, são números de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, agora de 2023. A gente tem em torno de 82 mil pessoas que precisam de cirurgia bariátrica, que estariam dentro das indicações de cirurgia bariátrica. Não é nem que estariam dentro das indicações, estariam num patamar onde a cirurgia bariátrica e metabólica seria a melhor opção de saúde. Certo. 82 mil pessoas, certo? A gente realiza por mês aqui no estado em torno de 150, 200 operações, né? Então, se a gente fizer a conta, levaria 50 anos para tratar todo mundo. Né?
Então, a gente opera muito menos do que o que as pessoas precisam, né? E por isso que o foco principal da gente é que as pessoas que precisam deem esse primeiro passo, mais do que tentar ampliar o acesso para pessoas que precisam, mas talvez nem tanto assim. Certo. É uma avaliação de cada um, né? A pessoa sabe como estão as suas taxas, a sua glicose, colesterol, tudo. Então, se você vive aí nessa luta, muitas vezes até emagrece no determinado tempo, passa 2 meses, 3 meses, voltou o peso todo de novo. Por que essa dificuldade de manter o peso, doutor Igor? Eu tinha falado um pouquinho sobre isso antes, né? Assim, tinha dado só uma pincelada. O transtorno metabólico que gera o ganho de peso, ele é uma via de mão única. É como eu falei, é como uma peça quebrada. Não volta mais. Então, a gente até consegue, e aí talvez o mais importante é entender que a obesidade é o transtorno metabólico e não o excesso de peso. O excesso de peso é só a consequência. Então, se você tem, pronto, o ar-condicionado do seu carro para de funcionar, aí vai lá ver, não, vazou o gás. Tá, aí você vai e completa o gás. Ele vai funcionar ali durante um tempinho, mas depois o gás vai vazar, então você tem que resolver onde é que está vazando o gás. Tem algum lugar que o gás está vazando. Então, a obesidade ela está aí, está num lugar que quebrou. Então, houve uma quebra da capacidade do organismo de manter o peso, né, num ponto adequado. E aí o organismo acaba estabelecendo um ponto de equilíbrio um pouco maior. E ele sempre vai voltar para esse ponto. A não ser que você se esforce para não permitir, né, que isso aconteça. A questão é que o esforço necessário para manter isso, muitas vezes ultrapassa o que qualquer ser humano vai ter condições de fazer, né? Realmente, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha perdido peso com dieta e atividade física, por exemplo, mesmo que tenha sido muito peso, que tenha perdido muito peso com dieta e atividade física e que passou a ser maratonista e que tenha voltado a ganhar peso. Mas quantas pessoas conseguem ser maratonistas? Quantas pessoas vão conseguir ter uma rotina, né, de 350, 400 minutos de atividade física intensa por semana? As pessoas têm trabalho para fazer, têm filhos para criar, precisam estudar, precisam desenvolver um monte de outras atividades. E uma coisa que até a gente às vezes tenta colocar é isso. Não é necessário esse esforço sobre-humano. A gente tem um tratamento que pode ajudar, né? Então, se esse excesso de peso está causando problemas, está diminuindo a sua qualidade de vida e o que você consegue fazer não é suficiente para vencer a doença, né? Não é que você não faz o suficiente, é o que você consegue fazer não é suficiente para vencer a doença, a operação pode ser uma boa opção. Doutor Igor, você falando aí da rotina, né? Não é possível, quando você falou, tem o trabalho, tem isso, aquilo, tem filho para criar. Eu lembrei das mulheres. Estamos aí no mês de março, mês do Dia Mundial da Obesidade, né? Passou recente. Também o Dia Internacional da Mulher. A mulher tem mais dificuldade? Que a minha impressão é que, eu não sei se é a rotina, mas homem, você vai para a academia, fica ali um tempinho, você já começa a ver os resultados. Mulher não é assim, né? Mulher é mais difícil. Ou é só impressão? Não é só impressão. Não é só impressão. As mulheres têm mais dificuldade de perder peso porque o tipo de gordura que a mulher acumula, ela é um pouco diferente. Os homens, de maneira geral, têm pouca capacidade de acumular gordura embaixo da pele. Então, essa gordura acaba indo para locais de depósito que não são locais, digamos, primários, não são naturais, né? A gente chama isso de gordura ectópica. Esse termo ectópica significa que é uma gordura que está no lugar que ela não deveria estar, né? Esse acúmulo de gordura ectópica, por um lado, ele é muito mais perigoso, porque ele está muito mais associado à síndrome metabólica e ao risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Mas, por outro lado, também é uma gordura que é um pouco mais fácil de perder, né? Então, é por isso que a gente vê uma facilidade maior, né, dos homens em perderem peso, principalmente quando começam a fazer atividade física intensa. A gordura que o organismo, né, feminino acumula é essa gordura mais embaixo da pele, né? A gordura periférica, que é um depósito natural de gordura, normal para o nosso organismo acumular gordura lá. Então, ela é mais resistente, né, a sair. Inclusive, por isso, muitas vezes as pessoas, depois de perderem muito peso, precisam fazer, né, procedimentos quando, né, a questão estética está aí exercendo um fator importante,
para poder retirar a gordura de alguns lugares que não sai de jeito nenhum. A pessoa até fica abaixo do peso, digamos assim, que gostaria de ficar. E aqui eu estou dando uma pincelada mais estética só para ajudar o entendimento. Mas é aquela gordurinha que não sai de jeito nenhum. Por quê? Porque ela está num canto que é como se o organismo não visse que ela existisse, né? Então, as mulheres têm mais dificuldade, sim, de perder peso, mas talvez essa dificuldade fisiológica, genética, ela deve ser 10% a 15% dessa maior dificuldade, né? A gente vê que são mais outros fatores. É justamente a história, né, da terceira jornada, da necessidade de atuar em áreas, da forma como a nossa sociedade se organizou, né? Então, é a mulher quem acaba sendo a responsável final pelas crianças, por fazer o lanche, por fazer a alimentação de casa. E aí tudo isso faz com que ela tenha menos tempo para se dedicar a ela mesma, né? Então é um pedágio maior, digamos assim, que as mulheres pagam socialmente, que também está implicado nessa dificuldade de conseguir ter, né, uma rotina para perder peso. E aí mesmo quando a pessoa consegue organizar ali sua vida, seus horários, não, agora vai dar certo, aí justamente vem, né, esse outro fato de que o resultado é bem mais lento e até de certo ponto, até de certa forma limitado, né? Tem também um capítulo aí na vida da mulher que é a menopausa. Uhum. Síndrome metabólica parece que vem junto, muda tudo, isso também é um... Isso, até a menopausa, né, as mulheres têm o coração protegido, digamos assim, né? E a gente não pode ver isso só como uma coisa boa, porque apesar de proteger o coração, mas tem risco para o câncer de mama, de mama, de endométrio e de ovário. Então, enfim, uma coisa contrabalanceia a outra. Mas realmente na menopausa, que quando, né, até esses outros riscos diminuem, mas a síndrome metabólica aumenta porque essa proteção cardiovascular, né, dos hormônios vai desaparecer. Muitos anos atrás, eu era, acho que, estudante de medicina, ainda se fazia reposição hormonal eternamente, porque justamente, né, no intuito de trazer essa proteção, mas aí o aumento na incidência, né, de vários tipos de câncer acabou fazendo com que a gente tivesse que deixar de fazer isso. Hoje é contraindicado, né? Hoje a reposição hormonal é só ali para transição, só para não ser uma coisa tão abrupta. Mas, de fato, né, as mulheres pós-menopausa, com obesidade, elas rapidamente igualam o risco cardiovascular dos homens, porque por essa perda, né, dessa proteção, e elas começam também a acumular essa gordura ectópica, essa gordura no lugar errado, né? E a síndrome metabólica é talvez o melhor, o que a gente melhor trata com a cirurgia metabólica. Bariátrica também, mas ela é mais metabólica do que bariátrica. Porque o grau de recuperação da saúde nesse aspecto é imenso, né? A gente tem inúmeros trabalhos feitos de diversas metodologias, inclusive nas mais adequadas, né, os trials, né, que a gente chama em medicina, que são aqueles estudos onde você efetivamente consegue ver que um tratamento é melhor que o outro. O principal desfecho, né, que a gente usa para avaliar isso é a mortalidade. Então, a redução de mortalidade da cirurgia metabólica, né, em mulheres, a gente tem muitos estudos em cirurgia só com mulheres, porque para cada 4 pacientes que a gente opera, 3 são mulheres. Então, às vezes, não tem homem suficiente para o N do trabalho ficar válido. Então, os pesquisadores acabam excluindo os homens e fazem a análise só das mulheres. Mas, enfim. E as mulheres são mais corajosas e buscam mais os médicos, né? Buscam mais, justamente. Parece brincadeira, mas a gente escuta isso dos pacientes. Doutor, dos homens, né? Eu não costumo ir a médico porque pode ser que dê alguma coisa. E a mulher não, até por essa... até uma certa pressão social de assim, não, eu tenho que estar bem para poder cuidar da família. Se eu não estiver aqui, quem é que vai cuidar? Então, eu tenho que me cuidar por isso, né? E eu escuto muito isso no consultório e falo, não, você tem que se cuidar para você se cuidar, para você mesma, isso, né? Não pode só pensar nisso. Mas as mulheres procuram mais, né, por essa preocupação, às vezes nesse contexto, né, de poder cuidar, de estar bem para poder cuidar da família, né? E aí, já tive algumas situações assim de consultório de vir a mãe com uma filha, a mãe com obesidade, diabetes, síndrome metabólica, tudo.
Não, eu no passado eu preocupava muito, mas eu acabei não conseguindo fazer minha cirurgia bariátrica, mas agora eu não preciso mais, porque já está todo mundo criado, já saiu de casa, se eu morrer agora não tem problema. Não? Essa fase, doutor Igor, da menopausa, dessa mãe que chegou com a filha, provavelmente para a filha fazer A filha fazer a cirurgia, não, foi esse caso. Era essa isso. fase é indicada, então? A mulher chegou na menopausa, pós-menopausa, já tinha aquela dificuldade para manter-se no peso ideal, aí veio a menopausa, aí a balança foi lá para cima e aumentou a síndrome metabólica. Esse é o momento que a mulher pode procurar? Seria uma indicação da cirurgia bariátrica? Eu acho que ela já pode procurar antes, né? As Esse que é o- não procuraram, né? As que não procuraram, sim. É um momento. Eu acho que justamente onde aquela curva de risco ela vinha já aumentada e ela dá uma empinadinha. Então, assim, se não procurou até agora, agora é que é mais importante ainda. Até porque daí mais para frente um pouquinho, aí a gente já começa a entrar, né, na senilidade, né, na terceira idade, que é uma fase em que o organismo já não funciona tão bem. E aí, quando o organismo já não funciona tão bem, a gente acaba tendo um incremento de riscos relacionados à operação, né? A operação não deixa de ser um trauma. A gente vai lá, abre, corta, junta uma coisa com a outra e isso pode ter, né, riscos. E como eu falei, é um risco que é menor do que o da obesidade. Mas se um determinado paciente, justamente talvez pela idade, começa a entrar numa fase de risco muito alto, aí, às vezes, a gente tem aquela Coloca sensação na de balança, passou do ponto, né? Mas aí, na hora que você falou, eu pensei, eu não posso deixar de dizer, a gestação de uma mulher com obesidade é muito mais perigosa do que uma gestação de uma mulher que tinha obesidade, que estava com obesidade e fez a cirurgia bariátrica e controlou a sua obesidade. Então, na verdade, em todas as etapas da vida, né, a gente vai ter benefícios. Se a gente vai para o adolescente é uma questão seríssima, principalmente as meninas, né? O impacto psicossocial, isso os americanos já mediram algumas vezes. A gente tem mais dificuldade de fazer esse tipo de estudo aqui. Mas o impacto psicossocial para uma menina com obesidade, ele é imenso. Ele praticamente determina, né, uma situação que, como eles chamam lá, né, a palavra é meio dura, mas assim, de fracasso, né? O que é sucesso? O americano tem muito isso, né? Do sonho americano. O que é o sucesso? É ter uma casa, é ter isso, é ter um bom trabalho, é tirar 2 férias por ano, é ter 2 carros. Enfim, tem essa medida objetiva de sucesso. E meninas com obesidade, adolescentes com obesidade, têm uma chance muito maior de não conseguirem, né? De, como eles falam, né? Falharem, né? É muito duro essa forma de ver, né? E lógico que eu não estou querendo trazer para a gente aqui, mas serve para a gente entender que o impacto é muito grande. Então, um adolescente com obesidade que não consegue controlar essa obesidade de outras formas, ela está em risco de ter várias perdas ao longo da vida em áreas que não tem nada a ver com a saúde fisiológica, física, certo? Ela tem muito a perder em não resolver a obesidade. E aí a gente tem operações que são muito adequadas, né, para esse público, que dão um resultado muito bom. A gente viu aí essa divulgação agora, né, no Dia Mundial da Obesidade, que a OMS, 1 bilhão de pessoas com obesidade, e esse número cresceu muito em virtude dos adolescentes e das crianças. A partir de que idade esse adolescente pode fazer a cirurgia bariátrica? Bom, vamos lá. É uma doença. E aí, no meu entendimento pessoal, eu vou ter que ter bem cuidado aqui com as palavras, toda doença a gente precisa tratar, né? Mas é perfeitamente compreensível, né, que os pediatras têm uma preocupação muito grande de saber o quanto de vantagens e desvantagens isso vai ter, e na ausência de dados contundentes, acaba se optando por não se fazer nada, né? Então, a gente consegue compreender bem isso. Em outros países não há limite, né, limite mínimo para se fazer uma cirurgia bariátrica metabólica. Criança pode fazer? Criança, inclusive, no Brasil não estou falando do Brasil, tá? Só que, assim, eu vou pegar aqui uma frase que eu ouvi de uma cirurgiã de Nova York.
especializado justamente em operar crianças e adolescentes. E ela fala que de 16 anos para baixo, cada ano a menos é 10 vezes mais de cuidado e de avaliação. E assim, você tem que ser muito mais cuidadoso, certo? Aqui no Brasil, a gente tem uma regulamentação quanto a isso. A gente não pode operar, né, adolescentes abaixo de 16 anos. A idade mínima para poder operar é 16 anos, a não ser com ordem judicial, né? Por quê? E por que tem esse caminho judicial? Porque se a equipe comprovar, né, com um terceiro, que no caso seria o juiz, né, a função dele é essa, que para aquele caso a operação tem parece ter, enfim, muito mais vantagens, então pode ser autorizada. Tá? Mas o Conselho Federal de Medicina, né, tem uma resolução, está inclusive em discussão no momento, mas essa seara da idade não foi mexida justamente porque ela é muito delicada e realmente os dados que a gente tem hoje não são tão contundentes como a gente tem do 16 anos para cima, para o adulto, para a mulher pós-menopausa, enfim. Os dados ainda deixam alguma dúvida e aí acaba se optando por não mexer, né, porque não deixa de ser um procedimento definitivo. Né? Isso. Doutor Igor, o nosso tempo aqui está esgotadíssimo. Já quero deixar o convite para você voltar outras vezes. Inclusive, esse tema da criança é um tema importante, da gestante, enfim, olha, para a gente falar sobre tratamento de obesidade em diversas fases da vida. Perfeito. Já deixo o convite aqui, muito obrigada. Para a gente terminar, o que é que você falaria aí para esses espectadores que estão vendo? Então, a principal mensagem, né, que a gente tenta deixar existe tratamento. É uma doença e existe tratamento. E o tratamento é escalonado. Né? Então, quem opera pode precisar usar medicação, precisa fazer atividade física, precisa comer bem. Se você consegue controlar a sua obesidade com alimentação e atividade física, ótimo, que coisa boa. Né? Se não, a gente tem os medicamentos. Se não, a gente tem os procedimentos cirúrgicos e a gente junta tudo, na verdade. Nenhum tratamento vai retirar o outro. É fato que muitas pessoas que a gente opera não vão precisar, a maioria não vai precisar mais de medicamentos para tentar controlar a obesidade, mas a mensagem é essa. Se você não está conseguindo controlar a obesidade e ela está lhe trazendo problema, procure ajuda, procure tratamento, né? Porque tem tratamento para todas as fases. Obrigada, doutor Igor. Obrigado também. E obrigada a você que acompanhou mais um podcast Viver Bem. Na próxima semana estaremos de volta com outro tema, né? Sempre focado em melhorar a sua saúde, sua qualidade de vida, sempre focado em fazer com que você consiga viver bem. Obrigada e até o próximo podcast.